Olá, nós somos alunos do IFMA Campus Pedreiras e vamos falar sobre movimento periódico e oscilatório. Ou sobre o movimento periódico e oscilatório, através de questões e de experimentos para que vocês possam compreender melhor esse movimento. O movimento oscilatório é um movimento em que há um determinado tempo para que haja suas oscilações. É basicamente um corpo que faz uma ida e uma volta em uma certa posição que esteja em equilíbrio. Podemos dar um exemplo simples de um pêndulo de um relógio, onde ele faz uma idas e voltas em torno de um eixo. O movimento, para que ele necessita de um período, que é o tempo, e de uma frequência. Levando em conta os conceitos básicos de período e frequência, temos que o polar, hoje, nós iremos falar o período, é um intervalo de tempo para que haja uma repetição. A frequência é o número de oscilações que esse corpo vai realizar no movimento. E quanto for maior o período, maior será a frequência. E se a frequência for maior, dizemos que o corpo está oscilando rapidamente. Olá, eu vou fazer um experimento sobre a oscilatória. Nesse experimento, eu usei a régua para medir os centímetros, para tentar o máximo possível deixar a vela mais centralizada. Fósforo, copo para apoiar, um palito e uma vela. A faca foi utilizada para tirar o excesso e vamos lá. Observe que nesse experimento a vela começa a perder coisa e começa a se movimentar aos poucos. Aqui pode-se observar que a vela está se movimentando de pouquinho e ela vai continuar assim até o movimento começar a ficar mais rápido. Aqui pode-se observar que a vela pegou uma velocidade maior por causa da queima. Bem, depois da queima da vela, depois do experimento, eu vou levantar algumas observações. A vela, como ela estava sendo queimada, ela perdeu a cera. E isso causou um desequilíbrio. E isso é chamado de oscilação. Oi, gente, me chamo Aline Emanuele e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o movimento periódico. O movimento periódico ele tem como função a posição, a aceleração e a velocidade. E basicamente tem como função a aceleração, velocidade e posição de um corpo móvel em suas repetições no intervalo de tempos iguais. Como exemplo, poderíamos ter até mesmo nosso próprio sistema solar, ou o movimento da Terra em torno do Sol, ou até mesmo um ponto definido no aro de uma bicicleta, ou o ponteiro do relógio, ou até mesmo o movimento de um pistão. Sim, quando se fala de movimento periódico, temos que lembrar do período. O que é o período, gente? O período é o intervalo de tempo necessário para aquele corpo passar novamente por aquele lugar, ou seja, para aquele evento se repetir, entendeu? E ele, basicamente, tem como equação T igual a ΔT sobre N, onde T é o período, ΔT o intervalo de tempo e N o número de repetições. Certo? Mas, quando falamos de movimento periódico, também temos que lembrar da frequência, onde a frequência é basicamente o inverso do período. A frequência é dada por F igual a N sobre ΔT. Ou seja, frequência é igual a 1 sobre T. Ou seja, frequência é igual a 1
sobre o período. E não podemos esquecer também da unidade de medida. A unidade de medida utilizada é 1 Hz, onde 1 Hz é equivalente a uma repetição por segundo. Então, eu me chamo Vitória e agora eu vou fazer um pequeno experimento para falar um pouco sobre o que é período. Eu vou pedir para você segurar isso aqui com essa corda. No momento em que eu faço isso, eu faço uma onda. Quando eu faço essa onda, eu faço ela em um determinado intervalo de tempo. Quando eu tenho esse intervalo de tempo e tenho várias vezes o número de repetição dessa onda, eu vou ter em média um período. Com isso, eu sei que o período é o intervalo de tempo sobre o n, que será o número de repetição desse movimento. Olá pessoal, eu sou o Cairo e eu vou responder algumas questões sobre movimento periódico. Nesse caso aqui a gente tem o anunciado. Dada a função horária da elongação, tal que x é igual a 3 cossenos, que multiplica 5π vezes t vezes π sobre 4. Determine o período. Primeiro vamos ver o que a gente pode aproveitar do enunciado. Na nossa fórmula dada no enunciado, a gente tem a amplitude e a pulsação. Ou seja, a gente tem que a amplitude é igual a 3 e a pulsação é igual a 5π. E ele pede o período. Como se calcula o período? Bem, a fórmula da pulsação é 2π sobre o período. Então, aplicando a regra de 3, temos que o período é igual a 2π sobre a pulsação. Vamos para cá. Então, agora, só substituindo os valores, a gente tem que o período é igual a 2π sobre 5π, que é igual a 0,4 segundos. Bem, já nessa outra função horária da elongação, a gente tem que x é igual a 4 cossenos, que multiplica π, que multiplica o período, mais o próprio π. Então, ela nos pede o seguinte: determine o período. Como já falei, primeiramente a gente tem que ver o que a gente pode aproveitar da questão. Então, a gente tem a amplitude, que é igual a 4. E temos também a pulsação, que é igual a π. Então, determine o período. A fórmula da pulsação é 2π sobre o período. Então, aplicando a regra de 3, o período é igual a 2π sobre a pulsação. Substituindo na fórmula, vamos para cá. A gente tem que o período é igual a 2π sobre π. Π com π corta, então o período é igual a 2 segundos. Bem, pessoal, já nessa questão ele nos diz o seguinte: o pêndulo demora 0,5 segundos para restabelecer sua posição inicial, após passar por todos os pontos de oscilação. Qual a sua frequência? Como calcular a frequência? A frequência é o inverso do período. Então, para calcular a frequência, a gente tem que ter o período. Vamos para cá. A questão nos diz o seguinte, que o pêndulo demora 0,5 segundos para oscilar nos dois pontos. Então ele vem para cá, volta e restabelece sua posição inicial. Esse é o nosso período. Então o nosso período é 0,5 segundos. Então jogando na fórmula, a gente tem que a frequência é igual a 1 sobre 0,5. Ou seja, a nossa frequência é 2 Hz.
Obrigada pela atenção e até a próxima.